Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Compreendermos que o propósito da nossa vida, a razão do nosso viver, está relacionada a ensinarmos a vivermos e a conhecermos a vontade de Deus. Claro que fazendo na ordem inversa. Eu preciso conhecer essa vontade, eu preciso viver essa vontade e ensinar sobre essa vontade. E isso é o que Paulo fala aos irmãos lá em Atos, no capítulo 20, 25 a 27. Ele diz assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. Nosso papel neste mundo está em conhecermos a vontade do Pai. E ao conhecermos, vivermos segundo aquilo que Ele nos fala, segundo as suas promessas. E vivendo essas promessas, ensinar a todos a viver essa vontade. Por isso nós precisamos, como Paulo, anunciar todo o desígnio, ou seja, toda a vontade de Deus. Mas por que nós somos chamados? Porque nós conhecemos a salvação, porque nós recebemos essa salvação pela graça. A gente precisa entender que nós fomos comprados por Cristo Jesus, resgatado das trevas, ou seja, tirado das trevas e transportados para o reino de Deus. E nós fomos transportados para vivermos esse reino na terra, pois é nosso papel e a nossa função proclamarmos as virtudes de Deus ao mundo. Como nós proclamamos? Nós proclamamos quando nós andamos, quando nós imitamos a Cristo, quando somos imitadores de nosso Deus. Pois expressar graça, expressar misericórdia, compaixão, justiça, bondade, revelarmos o amor de Deus nas nossas atitudes para com as pessoas, nós estamos proclamando as virtudes de Deus. E nós somos chamados para isso, para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos segundo o que Cristo ensinou, fazer de nossas vidas oferta em favor do mundo. Quando nós andamos assim, na realidade, antes de andarmos assim, precisamos entender que nós precisamos ser discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, ou seja, seguirmos a Cristo. Negarmos a nós mesmos é o que Paulo nos instrui a fazer na nossa jornada de maturidade, de deixarmos, ou seja, de despirmos da natureza humana, não vivermos mais segundo a forma de pensar deste mundo e nos revestirmos de Cristo. Quando nós nos revestimos de Cristo, ou seja, fazemos as mesmas coisas que Cristo, expressando o Pai, nós estamos andando nessa vontade, crescendo em maturidade, e ao fazermos isso, o que nós estamos fazendo de fato? Nós estamos enchendo a terra com o conhecimento da glória de nosso Deus, pois as obras que nós vamos fazer irão glorificar a Deus, pois expressarão a graça, o amor, a compaixão. E ao fazermos isso, nós estamos fazendo isso para quem? Para as pessoas. E ao fazermos para as pessoas, iremos fazer segundo o amor de Deus. E fazendo segundo o amor de Deus, o que nós de fato estamos fazendo em nosso dia a dia? Nós não estamos praticando o mal contra o próximo, e não praticar o mal contra o próximo, na realidade, nos leva a expressarmos o amor de Deus. E quando expressamos o amor de Deus, na realidade, nós estamos cumprindo toda a lei e todos os profetas. O que a gente precisa entender é que na oração do Pai Nosso é sobre isso que nós falamos. Fazer a vontade de Deus na terra como nos céus. Quem faz essa vontade? Quem conhece essa vontade? Quem compreende que é assim que devemos viver. E quando nós pedimos para guardar do mal, nós não estamos pedindo para sermos guardados do mal que pode nos afligir, que outras pessoas podem praticar contra nós, mas sim
que nós sejamos guardados do mal que está em nós, para nós não praticarmos este mal contra o próximo e sim revelarmos o amor de Deus. Se entendermos isso, se crescermos no conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, nós andaremos segundo as suas promessas. E ele fala que nós fomos capacitados para vivermos segundo a vontade de Deus, que nós recebemos tudo o que precisamos para vivermos essa vontade. E se recebemos tudo o que precisamos, nós podemos rejeitar as paixões humanas, rejeitar a maneira de viver deste mundo e andarmos segundo o modelo de Cristo, fazendo a vontade do Pai. Isto é o que Pedro escreveu em sua segunda carta, no capítulo 1. E a gente entendendo isso, compreendendo e vivendo isso no nosso dia a dia, estou falando que nós somos perfeitos e que seremos perfeitos em todo o nosso ato. Mas quando transgredirmos aquilo que seja a vontade do Pai, nós pediremos perdão. E aí sim, revelaremos também o amor e o cuidado de Deus. Ao fazermos isso, nós devemos ensinar as pessoas a viverem dessa maneira. Isto é viver o reino de Deus, esta é a vontade de Deus. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com um modo de vida. E é isso que a gente precisa ensinar acerca dos desígnios de Deus e da vontade de Deus. Pois só assim iremos glorificar o nosso Deus e encher a terra com conhecimento da glória do Senhor e estaremos cumprindo o nosso papel neste mundo e vivendo a vontade de Deus e ensinando essa vontade. Que a gente possa entender isso, compreender que é assim que devemos viver e andarmos neste mundo como Cristo, revelando o nosso Deus. Fazendo isso através das reuniões públicas, através das nossas reuniões particulares, ou seja, em nossas casas, não importa a maneira. Nosso papel é viver e ensinar sobre essa vontade. Que a gente entenda isto e compreenda estas coisas e que possamos fazer de nossas vidas a verdadeira oferta, o verdadeiro culto a Deus, a oferta com relação a vivermos a sua vontade, não andando neste mundo segundo a maneira de pensar do mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.